E hoje nós vamos bater um papo com uma convidada muito especial. Está conosco Ludmila Leão. A Ludmila, por um tempo, teve um sonho. Esse sonho poderia ter sido somente um sonho. Mas o que é que faz a diferença entre aquele que apenas sonha com aquele que sonha e realiza? A diferença está no fato de que aquele que sonha e busca conquistar o seu sonho, esse vai com toda certeza realizar o seu sonho. Isso quer dizer que você não pode desistir nunca dos seus sonhos e nem deixar de lado os seus talentos. Nunca se achar incapaz de fazer ou de realizar alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus, assim como na vida da nossa convidada, tinha planos para ela, Ele também tem planos para você. Nosso bate-papo é com a bailarina Ludmila Leão. Ludmila, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite, pastor. Bom Obrigada. te receber aqui, viu? Muito bom para mim. Eu gosto muito de falar sobre sonhos, porque eu tenho certeza de que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, todas elas têm um sonho, tem sonhos que já foram realizados, outros não, sonhos que ficaram pelo caminho, desistiram desse sonho. Infelizmente. Não é verdade? Sim. E eu vi aqui no resumo da sua história que desde menininha, bem pequenininha, você tinha o sonho de ser bailarina. Sim. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, desde aos 3 anos de idade, na verdade, eu não comecei por um sonho, na verdade. Eu comecei por uma indicação médica. Eu falo que Deus usou um médico para começar a minha carreira. Como é que foi isso? Qual a indicação foi por que razão? Eu tinha um distúrbio, né? Que hoje a gente vê muito acontecer com as crianças. E por formação genética, os meus pés eram caídos, eram planos, meus pés são planos. E ao invés de usar diretamente uma palmilha, né, uma botinha que naquela época não tinha tanta, né, eficácia como hoje, era bem complicado, era bem dificultoso mesmo para a criança, porque não tinha nada tão ortopédico, tão macio, né? O médico ele me indicou para algumas atividades. Então o médico mandou que eu andasse na areia, que eu fizesse bastante atividades andando em locais diferentes, né, texturas diferentes. E uma outra atividade que ele me encaminhou foi para o balé. E a minha mãe já amava dançar, minha mãe já dançava. E Sua aí eu mãe comecei era já... dançarina profissional? Não profissionalmente. Ela fazia por hobby, sim, fazia numa academia. E, por consequência, eu iniciei nessa mesma academia, próxima à nossa residência. Agora, é interessante o que você está falando, porque para quem tinha, desculpe a expressão que eu vou usar, porque não me ocorre outra, mas para quem tinha uma deformidade nos pés, Sim. A dança poderia ser sugerida apenas realmente como uma forma, vamos dizer assim, curativa, né? Ou Sim. uma forma de corrigir uma situação que você tinha nos pés. E eu imagino que você jamais pensou que isso poderia te levar, de fato, a fazer da dança a sua vida, por exemplo. Na verdade, a criança, quando tem contato com essa arte, e eu falo que a dança ela é mais do que uma arte, ela é multidisciplinar, ela traz benefícios para toda a sua vida, ela trabalha a sua disciplina como esporte, como qualquer outra modalidade, né? Mas além disso, a consciência corporal, o entendimento de mundo, a dança vira realmente uma forma de expressão, uma forma de olhar o mundo diferente. Vamos para aquilo que eu creio seja a resposta, inclusive, da sua vinda aqui. Isso consertou os seus pés? Ou você conseguiu se adaptar para se tornar uma bailarina mesmo não tendo havido o resultado esperado? Bom, então, foi paliativo. Aos 4, 5 anos eu continuei com o treinamento, né, o processo, e o médico acabou me encaminhando para botinha. Eu continuei com o tratamento e não larguei jamais a dança. Eu fui picadinha, né, pela dança.
Então, aquilo virou o meu mundo, virou a minha realidade, virou os meus sonhos. A dança para você hoje é uma profissão? Sim. Você vive da dança? Sim. Depois desse processo, né, de entrar no mundo da dança, eu continuei treinando. Aos 12 anos eu entrei para o Palácio das Artes, que é um centro de formação artística de Minas Gerais, né, o Cefar. E é um curso profissionalizante, onde eu fiz todos os 4 anos básicos e me formei nos 3 profissionalizantes. Então me formei como bailarina clássica, bailarina para corpo de baile, né? Vamos explicar isso. Sim. Que diferença tem a bailarina clássica de uma outra bailarina? A bailarina clássica, ela tem a formação no balé clássico. O curso em si do Cefar, ele tem uma formação que é bem contínua e bem ampla. Então, mesmo tendo a base no balé clássico, a bailarina ela passa por todas as modalidades, ela experimenta um pouquinho de cada modalidade e de cada conteúdo específico, né? Seja ele teórico, seja ele prático. O curso do Cefar, ele dá essa bagagem para que a pessoa tenha contato com todo o mundo da dança, mas ela se caracteriza mesmo, se especializa como uma bailarina clássica. Eu imagino, você falou que a dança é considerada também um esporte e, creio, exige muito fisicamente das pessoas, né? Pelo menos pelo que a gente vê nas apresentações. Sim. São movimentos que não é para qualquer mortal fazer, né? E qual que é o tempo? A gente sabe que no futebol, por exemplo, um jogador quando chega ali aos 35, 36 anos, já está falando de aposentadoria, porque o desgaste é muito grande ao longo da carreira. A ginástica olímpica também vai pelo mesmo caminho, né? Tem uma fase muito produtiva e depois a pessoa se conscientiza de que não tem mais a mesma vitalidade para continuar. No caso da sua especialidade de dança, qual que é o tempo de vida de um bailarino, de uma bailarina? Bom, o tempo de atividade. Sim. Quando se especifica no balé clássico, sim, há uma data de validade. Por volta de uns 30 e poucos anos, o corpo já não é a mesma performance já não existe. Então, aos 30 e poucos anos, eu acho que o bailarino ele já começa a reduzir a sua carga. Mas com todas as especialidades, com todo o conhecimento e com tudo que é trabalhado, né, ao redor da dança hoje, são tantas interdisciplinas hoje, juntamente com a dança, que isso tem aumentado esse tempo de validade. Só que a maioria dos bailarinos, eles não ficam por conta de dançar somente. Hoje nós temos um entendimento contemporâneo de que a dança ela traz consigo várias performances. Então, saindo um pouco do balé clássico, da dança clássica, o bailarino ele pode experimentar várias outras formas de criações, de produções, de atuações mesmo na sua profissão. Você está dizendo aí, eu estou me lembrando que eu conheço um pouquinho da história dos bailarinos do Palácio das Artes. Sim. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu sei também, e aí agora vamos aproveitar e vamos puxar a sardinha para a nossa brasa, né? Sim. Quando eu digo a nossa, a dos bailarinos. A gente sabe que o corpo de baile do Palácio das Artes, ele está aos poucos diminuindo, lá vai desaparecendo, não tem havido uma renovação. Eu fui informado, inclusive, de que havia lá uma bolsa que depois foi cortada. Isso acabou trazendo também muita dificuldade para os que estavam trabalhando já e para aqueles que estavam ainda na fase mais inicial do processo. Isso mudou lá, continua da mesma forma. Como é que está sendo tratado esse corpo de baile do Palácio das Artes? Bom, eu não tenho tanto contato com o que está acontecendo atualmente, eu só por ouvir falar mesmo, e infelizmente sim, foi uma redução drástica, né, em toda a cultura do nosso país, em todas as áreas que são, né, contempladas pelo governo para que se sustente essas profissões, né?
Então, dentro do Palácio das Artes, tanto o curso da escola do Cefar, quanto dos bailarinos da Companhia de Dança de Minas Gerais, sim, foi drasticamente reduzida. E isso é triste, é uma perda grande para nós como patrimônio, né? É uma pena, né? Mesmo por causa da tradição do Palácio Sim, das Artes, sim. né? Bom, Ludmila, para a gente ir fechando a nossa conversa, porque o tempo corre contra a gente, vamos falar um pouquinho da sua fé. E como é que você trabalha a sua fé no seu dia a dia, naquilo que você faz? Bom, pastor, na verdade, eu não cheguei a atuar muito profissionalmente como bailarina, porque no meu processo de formação eu tive algumas decepções, alguns acontecimentos em que eu prometi para mim mesma que nunca mais iria dançar. Então, esses acontecimentos, eles vieram a fazer, na verdade, com que todo o lado da minha fé fosse demonstrado, né? Eu reconheci uma Ludmila que não existia e que eu sabia que estava dentro de mim. Isso aconteceu exatamente por quê? Porque não é culpa da arte, não é culpa da dança, é culpa do ser humano. Em qualquer outra profissão isso vai acontecer, mas infelizmente dentro da dança é-se exigido um nível de maturidade, de inteligência emocional muito grande. E serviu de espelho para que eu me enxergasse que eu não tinha essa maturidade emocional para lidar com essas situações. Ter uma lesão, por exemplo, como aconteceu comigo, e logo depois, na minha formatura, ser substituída por outra pessoa, exigir de mim mesma algo que eu não conseguiria nem eu mesma exigir, quanto mais os outros exigir de mim. Então, foi um espelho, na verdade. E foi nessa época que eu prometi que nunca mais ia dançar, ia atuar, não ia largar a dança nunca, ia atuar de uma outra forma. Nessa época eu já estava dando aula, amava dar aula, sempre amei, desde os 13 anos de idade. Então eu optei por largar a performance, a dança, né, como performance. Numa grande companhia, mas Sim. Continuou no Sim, exercício da dança. Sim. E então foi nessa época que, logo após me formar no Palácio das Artes, eu entrei para a Educação Física, sou educadora física, e fui ampliar os horizontes dentro da educação física para trazer o ensino da dança da forma que eu acreditava. E dessa forma eu prometi para mim. Você acreditava? Eu prometi para mim mesma que eu não faria com os meus alunos o que eu passei. Uma certa pressão psicológica, emocional, e que ela é costumeira, rotineira. Sim, mas a pergunta na que eu dança. te fiz, você não me respondeu. Sim. Como é que você lida com o que você faz e com a sua fé? Bom, Ou como você usa a sua fé naquilo que você faz? no final do curso de Educação Física eu me converti. Deus usou pessoas e formas completamente contrárias à dança para que eu me encontrasse com Ele. E eu exercia uma outra fé, exercia uma outra religião. Não acreditava. Eu fui uma das primeiras da minha família que se encontrou com o Senhor de uma forma sobrenatural. E quando eu me converti, eu, paralelamente com algumas amigas, comecei a frequentar algumas igrejas e via a dança nas igrejas. E não acreditava que a dança podia ser de Deus. Por causa aí criou do meu outro olhar. conflito. Sim, um grande conflito. Porque o meu olhar, a minha vivência, a minha bagagem me dizia que aquilo não poderia ser bom. Então, se não era bom, não vinha de Deus. E Deus começou a usar pessoas, específicas, de uma forma maravilhosa, para trazer a ovelhinha para o aprisco, para tirar os carrapichos, para curar as feridas. Eu fiquei um bom tempo numa igreja tradicional que não tinha dança, mas em todo lugar que eu conhecia pessoas, e pessoas até da área da dança também, que converteram junto comigo, quando eu ia visitar, frequentar esses lugares, Deus levantava um profeta e me prometia que essa dança que eu tinha contato com ela durante toda a minha vida, ela ia ser restaurada porque foi Ele quem tinha colocado na minha vida. Então, eu comecei a fazer algo que minha líder, a minha mãe espiritual, me ensinou.
na época. Eu comecei a fazer prova com Deus. Falei, Deus, se realmente o Senhor está por trás dessa forma de enxergar o mundo, dessa forma de linguagem, dessa forma de expressão que é a dança, então o Senhor vai me mostrar. E aí eu fui convidada para um casamento por uma amiga minha, que na verdade era amiga e patroa na época, eu dava aula na academia dela. Ela me convidou para dançar no casamento dela. E ela me fez um desafio. Falou, Lude, entra simbolizando profeticamente o Espírito Santo, entrando em toda a minha vida, em todo o meu casamento, e eu tenho certeza que Deus vai te usar. E aí eu fiz uma oração assim que tem definido toda a minha vida, toda a minha adoração, toda a minha dança hoje. Eu falei, Deus, se de verdade o Senhor me mostrar, petulância da minha parte, mas se de verdade o Senhor me mostrar que essa é uma forma de linguagem, um dom, um talento maravilhoso que o Senhor colocou na minha vida e o Senhor tem por propósito continuar com a dança, me mostra, eu quero uma experiência. E se o Senhor me mostrar, eu vou fazer dessa canção que eu estou dançando a minha vida, o meu dilema, o meu tema. E foi consagração da Aline Barros. E hoje, todas as vezes que eu vou contar o meu testemunho, eu canto, né, essa música, falo a letra dela, trocando uma palavrinha, que é: celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e dançarei as Tuas obras. Eu acredito nisso. Muito bom, Ludmila. É uma pena que o nosso tempo acabou, mas foi muito bom conhecer a sua história, te receber aqui, viu? E eu imagino assim que todos nós, em algum momento, né, e você usou essa expressão também, vamos nos decepcionar, né? Mesmo fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E mais do que isso também, na conversa, o que eu percebi, é que a gente vai esbarrar também nos nossos limites, nas nossas limitações, Sim. não é verdade? Mas isso não é motivo para que a gente pare, para que a gente desista, Sim. não é verdade? Porque se Deus de fato nos deu talentos, nos deu dons, não são para serem enterrados como naquela parábola bíblica, né? Sim, verdade. Obrigado por ter vindo, obrigado Eu que agradeço. pela sua história, viu? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.